Boa noite, sejamos todos muito bem-vindos. Se procuras o melhor, é uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A paciência vive na base de todas as boas obras. Acalentarás sublime ideal, contudo, se não tens paciência de realizá-lo, sonhas cumprir elevada missão, mas se não tens paciência de sofrê-la, levantarás preciosa instituição, contudo, se não tens paciência de sustentá-la, queres a felicidade no lar, mas se não tens paciência de construí-la, planejas belo futuro para teu filho, contudo, se não tens paciência de educá-lo. Aspiras a determinada profissão, mas se não tens paciência de aprendê-la. Sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Observa o pomicultor que deseja fruto na árvore. Primeiro, a paciência de preparar a gleba. Em seguida, a paciência de plantar, de cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Fechemos nossos olhos, busquemos comunhão com o alto e nesse instante roguemos do fundo de nossos corações a assistência da espiritualidade amiga, preparando este ambiente, saturando de amor, trazendo inspiração para o nosso irmão que estará à frente e receptividade para todos nós ouvintes. Roguemos em especial ao Mestre amado que proporcione a harmonia individual e coletiva necessárias para este momento. E assim, certos da permissão divina, certos da ajuda do alto, iniciamos o estudo de hoje. Que assim seja. Boa tarde, boa noite a todos. Tarde e noite, né? É um horário que eu acho muito legal de atividade da Casa Espírita. É uma hora diferente. Começa com a luz do sol, termina com a beleza magnética da lua. Né? O nosso colega Geraldo teve que viajar, pressa para um motivo de trabalho, formou. E se as viajar, ele me informaria que eu para me pegar a atividade para ele, né? E eu achei melhor que ele continuasse com o tema, que era sobre família. Eu faria um tema livre. Eu escolhi hoje a nossa reflexão é sobre uma parábola que está lá em João 5, né? Capítulo 5, versículo 1 ao versículo 17. E eu gosto sempre de usar esse livrinho aqui, que é o livro bíblico, né? Já utilizei bastante na minha adolescência, na minha juventude. E parece que ele tem um perfume assim que traz daquele tempo. Não sei se isso é uma coisa pessoal minha, né? E esse livrinho aqui eu tenho uma grata satisfação de até compartilhar com vocês. Eu recebi da Dona Elaine, que é fundadora dessa casa, meu caro amigo Júnior, com meu carinho e notas de que faça muito bom proveito desse livro. Elaine Alves Ribeiro,
data, 21 de agosto de 1989. É uma relíquia, realmente, eu guardo e utilizo. É sempre importante a gente informar que o Evangelho ele tem assim, uma beleza ímpar nas suas entranhas, né? Por trás daquelas palavras, mais profundamente, quando a gente consegue mergulhar ali, a gente vai encontrar assim, coisas belíssimas, maravilhosas, que às vezes passa despercebido a um olhar menos atento. E hoje a gente vai fazer uma conversa, sempre coloco assim, porque é muito importante, às vezes, quando a gente fala algo com entendimento e o outro consegue conectar com uma experiência. Isso enriquece a nossa conversa, o nosso estudo. Isso até demonstra que todos nós temos conhecimento, temos algo a contribuir. E como eu aprendo assim nessa conversa? Né? Então vamos lá. E de forma curiosa, assim, que João narra essa passagem que é um fato, na verdade. Né? Depois disso, havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesta jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo, acreditava-se, descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Vamos dar uma paradinha aqui já para a gente desenrolar. Havia essa tradição, né, em Jerusalém, lá em Israel, e um tanque, que era o tanque de Betesda, a cada tempo, de tempo em tempo, ele fazia o movimento das águas e quem se lançasse ali se curava de qualquer enfermidade, pontua o texto bíblico. Então ali ficava em torno desse tanque, né, como diz aqui o texto, cegos, mancos, ressecados, paralíticos, coxos, buscando ali uma oportunidade de se lançar. Eu, certa feita, vendo um documentário, foi uma coisa rápida, não sei se era bem um documentário de 10, 15 minutos, que eles estavam enfocando essa passagem. Eu falei, eu vou assistir, porque já tem algo que eu já falei, fiz essa palestra várias vezes. Né? O que tem de novidade para me aprender, para me incluir da próxima vez? Então, eu achei muito curioso. O tanque, em torno do tanque, tinha muitas cadeiras, bancos, almofada, e ali ficava só as pessoas que tinham familiar com essa doença, mais próximo do banco. E a turma ralé, os mais pobres, ficaram mais atrás. Achei interessante o foco que deram, né, na questão de privilégio para alguns, que tinham mais condições, em detrimento dos outros. A visão desse companheiro que fez esse documentário. Esquisito, estranho, mas tem muito a ver com a nossa realidade, né? É um fato. Então, quem é esse povo todo que ficava ali em torno desse tanque? O que representa? O que simboliza? O que a gente pode trazer para os nossos dias atuais? Esse episódio aqui. Vamos contextualizar, traçar um paralelo dessa realidade lá daqueles tempos, dessa narrativa de João, com o que nós estamos vivendo aqui. Por incrível que pareça, companheiro, tem muito a ver comigo. Quem são esses doentes? É toda a humanidade. Somos cegos, coxos, mancos, paralíticos. Notadamente, a gente vai observar aqui que essa doença já não é mais a doença do corpo. Já não são os doentes mais enfermidades físicas. Logo, são doenças da alma, né? Dificuldade do espírito. Quais são essas doenças das nossas almas? Espírito de terceira ordem, lá no livro dos Espíritos, né? Do planeta de prova e expiação.
Quem é essa galera? Quem é essa turma? Espíritos orgulhosos, egoístas, prepotentes, personalistas, correto? Então, ficava em torno daquele poço para curar. Esses doentes queriam curar realmente as suas almas? Vamos deixar essa pergunta, que ao longo da nossa conversa a gente vai observar. Porque, diz o texto mais aqui adiante, estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Era o paralítico. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: ora, eu diria para Jesus: queres ficar curado? Ele sabia que o homem já estava ali há muito tempo. Por que essa pergunta? Jesus não fala nada sem um propósito. Né? Precisa entender. Eu acredito que a maioria do que estava ali não tinha interesse da cura verdadeira da própria alma. Até porque não sabia o que estava doente. O que coloca aqui no texto que eram os doentes do corpo. Queriam sarar-se fisicamente para voltar para a sua vida normal. Mas quando a gente olha para o lado espiritual, a cura da alma, aí vem aquela mesma pergunta: por que Jesus não falou com outros, não falou com o cego, não parou diante, né, do manco, do ressequido? Por que será? Porque ele foi privilégio lá do paralítico, aquela conversa, aquele diálogo de Jesus com ele, foi algum privilegiado? Notadamente que não. Então a pergunta tem tudo a ver aqui já. Quem sabe aqueles que Jesus passou pelo meio deles até chegar ao paralítico não viram ou não tinham interesse realmente em curar-se. Não havia naquela alma disposição de renovar-se. A gente fala muito na casa de Espírito da reforma íntima, né? De superar as dificuldades, as imperfeições. Quem sabe ainda ali o interesse era de continuar, sabe, tendo a cura como aconteceu com os 10 leprosos. Lembramos aqui dos 10 leprosos? O único momento do Evangelho que eu vi Jesus questionar alguma coisa. Mas não eram 10, né? Porque só um voltou para agradecer. Ele faz um questionamento para nós. Não é que ele estava indignado com alguma coisa. Tudo merece ser para a gente refletir. Então, quando ele faz essa pergunta ao paralítico, o que ele queria realmente ali, naquela situação, por 38 anos. Ele queria que o paralítico expressasse o que estava sentindo ali. E ele responde para Jesus. Né? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Coitado, não conseguia chegar lá, porque paralítico, mesmo que fosse se arrastando, já o outro já, né? Se fosse um cego, já estava correndo. Um ressequido das mãos, pegava primeiro. Mas o que é interessante a gente observar aqui, o diferencial do paralítico. Não blasfemava, não reclamava, não xingava ninguém, não se aborreceu com Jesus. Você quer ser curado? Mas como? Como é que eu vou me curar se ninguém me ajuda? Se fosse uma pessoa mais agitada. A exemplo da história que o Francisco me contou agora há pouco. O homem foi visitar o amigo. Então, é interessante que ele foi assim, uma simplicidade, de uma compreensão, de uma paciência, de um entendimento. Eu diria que ele já estava curado. Então, o texto não traz assim um objetivo, aqueles doentes ali junto ao poço, da busca da cura do corpo. Notadamente que não. Já estava implícito na própria história contada, que foi um fato, que havia um interesse em trazer uma mensagem profundamente espiritual. E que serviria nos dias de hoje, nos dias atuais, para nós. E qual seria esse poço hoje da atualidade? Nós buscamos a cura. Como nós fazemos assim, vamos transportar essa imagem, essa simbologia para os dias atuais. Como é que nós enxergaríamos? O poço dos milagres. Eu vou colocar cada espírito como referência, onde a gente tem mais experiência. Né? Quantos irmãos nossos
pela sua incompreensão, notadamente, pela sua falta de entendimento. Vem a casa espírita para curar-se, simplesmente curar-se. Está certo, deve procurar ajuda. Sim. Mas o que a gente não observa é que muitos não entendem que precisam fazer um movimento pessoal para alcançar aquele objetivo. Era apenas curar-se. Fala, olha, faz isso aqui. Eu lembro muito num treinamento que eu fiz há muitos anos. Né? Não vou dizer o ano não, que vocês vão descobrir a minha idade. E o companheiro falava assim, olha, quando o pessoal vem fazer o tratamento aqui, que conversa, fala, vem para a casa espírita, que é segunda-feira. Toda segunda-feira, 4 semanas. Ouviu o evangelho e recebeu o passe. Parece que isso aqui é uma receita, e a pessoa vem. Aí depois volta, e aí, eu voltei, tem 4 semanas, estou me sentindo mal, estou do mesmo jeito. Parece que ele colocou na mão do outro a responsabilidade. E nós precisamos ter esse entendimento de falar que o outro precisa fazer o seu movimento. Né? Se eu quero carregar esse público aqui, ele é pesado. Eu quero carregar. Se eu estou aqui mexendo aqui, aí o Francisco chega e vem, corre logo para me ajudar. Assim são os espíritos. Se eu busco ajuda, quero fazer algo, eu tenho que fazer o meu esforço, eu tenho que dar o primeiro passo na direção daquilo que eu quero alcançar. Logo alguém vem, os benfeitores, amigos, vão lá nos auxiliar. À nossa disposição de nos melhorar. Aí ele continuar a mesma vida ou para ser um trabalhador do Cristo? Aí o amigo meu desistiu da cura. Porque veio uma responsabilidade nisso. A outra coisa que a gente vê de Jesus é a sua filosofia de vida, quando ele, o cego de Jericó estava às portas da Jericó ali, né? E os cegos na época eram todos bem arrumados, né? Eles tinham uma capa, né? E tinha escrito nas costas dele. Roma era muito organizada. Ele autorizando esse que mendigo tal pode pedir esmola. E só podia pedir esmola na rua para os transeuntes quem tivesse essa capa. E ele grita, Jesus, quem passa é Jesus. Ele diz, Jesus, quem fala, e os discípulos tentam falar com ele. Não, ele está trabalhando, não estamos à viagem, vamos sair para o trabalho. E ele continua gritando, e Jesus volta e faz a pergunta para ele. Olha aqui o paralítico, vamos ver que Jesus perguntou para o cego de Jericó. O que queres que eu te faça? Isso é profundo. Se Jesus nos perguntasse isso nos dias atuais. Ah, senhor, estou desempregado. A mulher está muito, né, agoniada. Não larga o celular. Porque olha a responsabilidade que Jesus, para mim, está implícito ali. Olha, tu quer ser curado da visão? Olha a tua responsabilidade com aquilo que tu vais começar a ver. Quer receber um remédio para a tua cura? Tu vais receber. Mas olha o teu comprometimento com aquilo que tu recebeste. Olha para nós como espírita, o conhecimento que a gente tem. Isso é responsabilidade como. Então, Cristo faz esse questionamento a ele. Porque Jesus não saiu pelas ruas, pelas vilas, curando todo mundo, não. Tinha um propósito. Ele não queria curar corpos, porque, na verdade, a cegueira também do cego de Jericó é simbólica. Porque é ver as oportunidades, as lutas da vida, né? Oportunidade de crescimento, os enfrentamentos que todos nós vamos enfrentar no dia a dia. Faz parte do nosso processo evolutivo. Você quer ver isso? Quer botar na balança? Você consegue entender a oportunidade que é receber um corpo numa existência como essa? Agora, se for para o campo da biologia, a grandeza que é o corpo é impressionante. 3 trilhões de células, órgãos em funcionamento, um processo de 9 meses, até que aquilo se venha a vingar um corpo, para que um espírito venha para
adiantar, continuar no processo de crescimento ao longo da sua experiência, com mais uma experiência. Isso é responsabilidade ter um corpo. E nós poucos enxergamos essas responsabilidades. A cura também é uma delas. Porque eu vou começar a ver, vou ter mais recursos, mais possibilidades. Né? Quando Jesus curou os 10 os leprosos, diz que muitos voltaram a enfermar. Outros foram perseguir a família, porque a família havia deixado eles fora, né, que não podia ficar na cidade, e não iam visitar. Foi infernizar a vida da família. Quem sabe aquela lepra trabalharia muito mais ao espírito do que a própria cura. Então, tudo isso é muito maleável, porque o exemplo do paralítico, a cura tem que vir do processo onde você está vivendo a tua dor. Você sabe que você está doente para estar ali diante do poço, ou para falar com Jesus, a exemplo do cego, para pedir que ele o cure? Que doença que você quer curar? Que males, né, eu estou vivendo, que eu preciso de alguém como Cristo? Eu quero apenas que ele venha me curar fisicamente, que eu me livre daquele problema? Ou aquilo vai ter um compromisso, um comprometimento ao longo da minha vida toda? É algo para a gente pensar. E eu vejo a doutrina espírita como uma bênção de cura, dessa atual existência, para todos aqueles que têm esse conhecimento. De curar-se mediante as suas forças, né? O seu movimento, o seu trabalho, a sua luta consigo mesmo. É uma bênção. Recebemos nas mãos do Cristo essa oportunidade. O José Larra, que é um senhor já espírito, eu gosto muito, porque ele é muito erudito, ele conta aquelas histórias antigas, como ele é filho de judeu, ele conhece muita coisa, sabe? Eu acho bacana as falas dele. Ele diz o seguinte: essa experiência nossa hoje, o conhecimento da doutrina espírita, é extremamente favorável à nossa necessidade de evolução. E pode ser que na próxima nós venhamos a nascer numa cultura diferente, distante, que não tem essa lucidez que nós temos quanto à vida, e menos possibilidade de crescimento. Ele faz essa colocação. Até hoje eu fico tentando entender a profundidade disso, mas faz sentido. Que nós podemos estar numa experiência diferente, numa próxima encarnação, se esses recursos de reflexão, essa oportunidade de leitura, de trabalho, de aprendizado, de enxergar a vida sobre esse prisma, vamos enxergar segundo o prisma daquela cultura que nós vamos reencarnar. Eu não estou dizendo que nós vamos regredir em termos de aprendizado, isso não ocorre. As nossas conquistas vão permanecer conosco, mas os recursos talvez não tenhamos da forma que nós temos hoje. Com essa clareza, né, como dizia Kardec, dessa forma inteligível que nós recebemos, que a doutrina espírita nos favorece o pensamento, o entendimento, a compreensão. E continuando aqui ainda, se alguém quiser fazer uma referência aqui do cego de Jericó com o paralítico, é interessante, né? São duas situações onde Jesus ele tinha aquela postura de quê? De fazer a pessoa pensar o que ela quer da vida. Ele faz o questionamento. Quando ele falou também, por que ele não podia curar no sábado? Ele faz as pessoas pensarem. Não podia curar no sábado naquela época. Né? E engraçado que essa aqui também, essa cura foi no dia de sábado. Né? Ele fazia de propósito lá para instigar a conversa. Mas se o animal cai no fosso, olha só a filosofia. Para a época, ele coloca bem, sabe, com facilidade, com muita clareza, aquelas pessoas poderiam entender. Teu animal é teu animal de trabalho, que mantém a tua família, esposa, família, teus filhos. Se ele cair num fosso, vai deixar ele lá até na segunda-feira? Ele pode cair naquele fosso, aquele animal pode morrer, e você, porque é o dia de sábado, você não vai poder salvar o teu animal que está lá preso, dentro do poço. Olha a clareza, fazendo as pessoas pensarem em relação às crenças. Esse foi o trabalho de Jesus, despertar a nossa consciência, né? Sensibilizar o nosso coração com a sua conduta diante das pessoas de uma vida. Né? As pessoas se chocavam com isso quando ele sentava com as mulheres de uma vida pecadora. E é interessante que fala em mulher pecadora, só a nível cultural, né? Que o Espiritismo também é conhecimento.
quando ele fala para aquelas mulheres que foi lavar os seus pés. Uma festa, ele foi para uma festa, né? E uma mulher já ajoelhou os pés dele e foi lavar os pés com as lágrimas, enxugava com os cabelos. Né? Logo o dono da festa, que o havia convidado, falou: esse aí não deve ser profeta nem mestre, não. Ele não sabe nem quem está enxugando. É uma mulher de uma vida, é uma pecadora. Sabe quem é essa pecadora? Eu fui olhar os 4 evangelhos de Lucas, Mateus. Era Maria de Betânia, irmã de Marta, irmão de Lázaro, que havia não morreu, né? Segundo Kardec, lá era um estado de letargia, né? Kardec nos explica lá na gente. Por que era chamado de pecadora? Quando fala em pecadora, a gente pensa logo o quê? Prostituta. Não tinha nada a ver. Sabe que a mulher pecadora da época? Aquela mulher que se aproximasse, ficasse no meio dos homens conversando, porque ela foi aos pés de Jesus conversar. Aquela mulher que não casou numa certa idade, chegava aquela 15, 16 anos, se não casasse, era uma mulher de uma vida. Olha a cultura da época. Mas a gente hoje acha que logo é uma prostituta. E a palavra está carregada disso aí. Né? Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Eu acho que nem precisava mais, né? É para a história não ficar sem sentido, o texto de João, né? Porque a gente vai entender também que nesses textos eles já estavam escrevendo, anotando para a posteridade. Já havia esse pensamento, a exemplo de Paulo e muitos outros, né? Os 4 evangelistas. Porque como já estava curado, 38 anos ali, sem reclamar, sem bravejar, sem brigar com ninguém. E alguém pergunta se ele queria ser curado. Ora, eu já me levantava logo e... Estou aqui para quê? Né? Para ser curado. Então, a hora que ele se levanta, com certeza fora curado, ele vai embora, mas ele fala: toma a tua cama e anda. Tem um simbolismo. A cama, né, que nós construímos, onde nós nos deitamos por consequência dos atos. Essa é a nossa cama. E anda, te levanta, te movimenta na direção da tua libertação, da tua cura. Tomar a cama é muito profundo também. Né? Continuando. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? É o que fora curado, eu não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de que aquele lugar havia de haver grande multidão. Depois Jesus encontrou o templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Interessante, né? Então, o que eu acho importante aqui a gente observar é que Jesus reencontra, é o reencontro com o ex-paralítico no templo. A gente vai tirar daí de interessante. Que templo é esse? Não era o templo suntuoso de Jerusalém, das colunas belíssimas, era o templo da vida. Então, o templo do Senhor não é um espaço físico, embora o espaço de congregação, de comunhão, ele tem a sua finalidade. Mas qual é o templo verdadeiro que nós aprendemos com a doutrina espírita? Com Jesus, lá com a mulher samaritana. Ela fala para mim, para a época lá já era extremamente avançado, e para hoje ainda acho ainda que nós estamos muito aquém disso, de entender essa profundidade. Quando ela pergunta assim, onde é que eu tenho que adorar a Deus? No Monte Gerizim, onde eles adoravam a Deus, né? Ou no Monte Suntuoso de Jerusalém. Eles não podiam entrar porque eram considerados heréticos na época. Ele fala nenhum nem no outro. É no templo da própria alma. Isso é de uma profundidade, gente. Assim, para a época e para hoje, até hoje a gente não consegue, digamos assim, trazer assim, para o nosso lado mais de compreensão de tudo isso. Porque é o templo da minha própria alma.
Como é que funciona isso? O que nós pensaríamos aqui? Tipo da alma? Quando os discípulos disseram para Jesus, para a gente ir meditando, mostrando o templo de Jerusalém, olha que colunas belas, Senhor. Né? Veja que prédio suntuoso, não vai sobrar pedra sobre pedra. Em outro momento ele diz, né? Mas próximo da crucificação, e se destruir esse templo, eu recomporei ele em 3 dias, quando ele ressuscitou. A ressurreição, o retorno à vida, a imortalidade. Esse é o verdadeiro templo da alma. É a sua essência, as suas virtudes, os seus valores. O que mais a gente poderia dizer disso? Vamos lá, vamos pensar. Vamos buscar Dimas aqui. Eu olhei para o Lula, lembrei de Dimas aqui. Eu diria, com toda certeza, que quando o Dimas disse para Jesus, primeiro para o amigo, que ele era justo, ele não fez nada, ele é justo. Por que ele está com essa penalidade? Nós sim estamos aqui na cruz, a consequência dos nossos erros, porque nós roubamos, né? Tiramos a vida, dilapidamos os bens alheios. Ele não. Aquele é o templo da própria alma, quando você toma consciência do bem e do mal. Ele viu que Jesus era justo. E quando ele olhava para ele, via que ele tinha cometido sério pecado. Porque, na verdade, é uma coisa interessante, como se fosse uma vela. Quando você acende uma vela, né, numa escuridão, você consegue ver o caminho ou uma saída, aí você percebe as trevas ainda. Quando você desperta por senso de justiça, aí dentro de Dimas, ele conseguiu perceber as suas próprias dificuldades, o que o levou ali. Esse é o nosso passo que nós precisamos dar na vida. Começarmos a adorar a Deus no templo da própria alma. Primeiro, começando por onde? Por nós mesmos. Aquele homem, né? 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. Diz o texto, não é? Um orava dizendo, eu não sou como aquele publicano, não jejum, isso, aquilo, não ora, não paga o dízimo. Aí, depois o outro subiu. Como é que o outro subiu no templo? Cabisbaixo. Não falava nada. Bateu no peito e dizia, Senhor, eu sou um pecador. O que diz o texto? Eu acho fantástico. Depois dessa fala do fariseu publicano, do publicano. Diz o texto lá. E aquele, o publicano, saiu justificado. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Naquele momento, estava no templo da própria alma, percebia suas sombras. A gente não se deu conta que nós precisamos, para dar esse passo, para adorar a Deus no templo da própria alma, tem que primeiro fazer o contato com as nossas sombras. Elas estão muito grandes, a gente que não enxerga. Elas são imensas ainda, a nossa ignorância acerca da vida, acerca dos caminhos a trilhar, dos esforços, de grandezas a conquistar, mediante o trabalho no bem, a instrução que a gente precisa também. Tem uma fala do texto do Velho Testamento que diz também, nós temos que adorar a Deus em espírito e verdade. É muito semelhante essa fala do Cristo. Muito interessante. Como é que adora a Deus em espírito e verdade? Fala, a gente deve adorar a Deus em espírito e verdade. Diz, mas a mesma coisa. Olhou para si, para a alma, e colocou uma verdade de si mesmo. Essa, diria eu, deve ser a nossa verdadeira oração todos os dias. Quando a gente vai estudar a lei de adoração, e nós falamos aqui outro dia, né, que a oração, a prece, a gente precisa orar muito, né, a multiplicidade das palavras. Uma boa prece é um estudo de si mesmo, está lá no livro do Espírito. Cantado, eu não tinha visto isso ainda. A verdadeira prece é um estudo de si mesmo. Então a gente vai ver que o trabalho de autoconhecimento passa pela prece também. A prece verdadeira dará a Deus no tempo da própria alma em espírito e verdade. E não adianta só palavras bonitas, só petitórios, ou então louvores para o Criador, e eu fico distante dessa realidade, desconectado de mim mesmo. A gente só se conecta com o Criador, com Deus, quando a gente está conectado conosco. Não existe outro caminho.
Não existe prece, porque prece é aproximar-se de Deus, entrar em comunicação com Ele, livro dos Espíritos, lei de adoração. Essa é a resposta dos Espíritos. Orar a Deus, o que é? Se aproximar-se dele, se comunicar-se com ele. Como é que eu me aproximo de Deus? Eu tenho que saber como é que eu vou me aproximar. Como? Se eu nem me conheço. Como é que eu vou chegar lá com ele? Eu só chego através de mim. Então, para me conectar com o Criador, você está conectado comigo. Essa comunicação só vem dessa forma saudável quando eu faço contato comigo, não tem outro caminho. A gente vê que o Evangelho todo está em torno dessa realidade. Até as curas físicas, cego, paralítico, os 10 leprosos. Quando Jesus na porta do templo, né? Acho interessante essa passagem. Todo mundo colocando dinheiro no gasofilaço, né? As moedas de ouro, tantas de prata. Eles contavam, ficava lá próximo, e olha, fulano de tal, grande mercador, foi tantas moedas de ouro, tantas moedas de prata, fulano de tal. Aí tal, Jesus chamou e disse, olha, para aqui. Vocês viram aquela mulher, colocou 3 moedas, ninguém viu. Mas Jesus percebeu que tinha morto. Ela colocou mais do que todos aí, porque ela deu daquilo que ela não tinha, que lhe faltava. Interessante, né? Como é que tem um olhar assim, precioso para nós, como os espíritos ainda encaminhados. Isso que é o mestre. E nós somos o quê? Os servos, talvez pretendendo ser um discípulo, quem sabe? Aqueles que dão mais trabalho, né? Não é nem o servo, porque o servo dá trabalho. Mas aqueles ainda dando trabalho do Cristo. Então, é como se na porta do templo, qualquer templo que nós adentremos, né? O que nós temos a oferecer? Essa casa, por exemplo, é coisas mirabolantes, grandiosas, que encanta os olhos, ou é aquilo que nos falta? O que nos falta na intimidade? Aquele que tem um pouquinho de compreensão de si mesmo, sabe que lhe falta muita fé ainda, muita coragem nessas lutas que enfrenta, porque já se conhece um pouquinho. A paciência, mas aquela mulher conseguiu oferecer aquilo que lhe faltava. Ser paciente com aquele que chega mais agitado do que nós é dar aquilo que a gente não tem ainda, muitas coisas. A gente pode fazer um pouquinho, uma pequena moedinha de paciência, de compreensão, de se calar. Então, tudo é muito significativo na vida. Nós é que ainda não conseguimos nos conectar com essa realidade. Nós vivemos, como diz, fora, digamos assim, nas ilusões. E tem uma fala de Buda, eu acho assim, interessante, né, para os nossos dias atuais, quando ele diz, antes da iluminação, quebrar madeira, carregar água. Depois da iluminação, quebrar madeira e carregar água. Não mudou nada. Mas o que mudou? Quando não iluminado, quebrar madeira, vou quebrar esse negócio, dá trabalho, esse negócio aqui, carregar essa água, morro assim, né, um ódio desse. Depois de iluminado, quebrar a madeira, obrigado, Senhor. Serve para me aquecer lá na minha casa, para minha família. Carregar água, obrigado, Senhor. Mitiga a sede, olha a diferença. É a mesma coisa. Não vai mudar nada o que está fora. O que muda é o que está dentro. É o nosso olhar. É a nossa intimidade. Olha a sabedoria desse Espírito. Num contexto da história, que nós sabemos, né? Não é a mesma cultura, mas a essência é a mesma do que falou Jesus. Emmanuel fala lá no livro A Caminho da Luz, né? E Jesus enviou muitos, né? A Terra, exemplo de Buda, Crise e muitos outros, que vieram a tarefa de iluminar a humanidade, de esclarecer a humanidade. O que me impressiona é a essência, é a mesma. Eu estava assistindo
Ontem, inclusive, tinha uns amigos lá, né? Um casal bem, Francisca e a Neuza, lá no Acrópole, não era uma palestra sobre filosofia. E o menino lá, o Rodrigo falando, né? Fez aquela exposição e eu meio que sem me dar conta, eu nunca tinha ouvido aquela história toda do Egito, é a mesma essência. Desde cedo, no tempo, os velhos, o segredo de Ísis, tudo a essência é a espiritualidade, a vida após a morte, é a comunicabilidade, é a sabedoria, é a virtude. Tudo está em tudo, como disse o Velho Testamento. Em cultura diferente, numa linguagem diferente, num simbolismo diferente, para que a gente possa se encontrar, que ninguém fique fora desse grande convite que o Criador nos faz todos os dias, onde quer que a gente esteja. Isso é extremamente, digamos assim, gratificante saber, mesmo claudicante nessa existência, nessa caminhada, que escorrega e cai e levanta de novo, a misericórdia, a bondade divina nunca nos abandonou nem um segundo das nossas existências. O mundo inteiro. Olha que são 8 bilhões de almas encarnadas, viu? Segundo o livro lá do A Caminho da Luz, são 42 bilhões, né? Somando tudo. E quem tiver alguma dúvida lá, pode ir lá no mundo espiritual conferir, né, Francisco? Se é isso mesmo, sabe? É 42 bilhões, não tem problema, viu, Marconi? Nunca ninguém deixou de receber das mãos da bondade divina a oportunidade, as bênçãos do conhecimento. Aqui na terra da família, dos pais, dos amigos. Tudo isso faz parte de um projeto muito grandioso para atender todos nós. Mas para isso nós precisamos o quê? A exemplo do paralítico lá. Paciência, humildade, aceitação das suas dores. Mas nunca deixou de lutar para chegar lá, para se curar fisicamente, a exemplo do texto. Mas aquela cura espiritual ele já havia conquistado há muito tempo. Percebe? Nós ainda temos 5 minutinhos aqui. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, uma observação? Percepção nossa de Deus que está em todos os lugares, né? É aqui no templo de pedra, é no momento de oração, é no momento em que a gente está numa angústia muito grande. E essa recomendação de construir, ou abrir, ou sentir verdadeiramente o tempo interior, ele é importante porque nós vamos estar em conexão com Deus o tempo todo. Todo momento de facilidade e dificuldade, a gente vai estar na mesma serenidade. Igual tem aquele, se mais ou menos aquele pensamento do Oriente, a maré está baixa, é dela, a maré está alta, é dela também. Então, com o tempo interno nosso verdadeiramente funcionando, em todas as circunstâncias nós estaremos conectados com Deus e compreendendo até a criação. E tudo é detalhe, né? Tudo está a nosso favor, né? Paulo de Tarso. Essa questão toda que você está passando. Pode falar. Essa questão toda que você está falando aí. Na verdade, o caminho é que ela fala, né? Conhece-te a ti mesmo. Por que às vezes fala? Deus fala, você te curou. Jesus fala, você te curou. Né? Porque a pessoa, quando você pega com a cama e vai. Ou seja, você vê a sua responsabilidade, enxerga os seus efeitos, as suas falhas e vai. Porque senão não adianta. Você falou a questão do leproso, foi lá tentar a família. Né? Então, assim, nós temos que ver realmente as nossas dificuldades e querer, né, seguir e modificar a cada fazendo a nossa reforma íntima, né? A cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada falha que a gente tem no nosso dia a dia, escorrega, levanta e vai, né? Então, assim, isso realmente é importante. Igual você falou isso do Dimas, né? O Dimas, na verdade, ele era tipo um bom vivan fazendo mal, né? Então, Jesus viu nele uma alma, precisava ele reconheceu, né?
foi ele. Por que ele está Aí ele ensina. Então, assim, eu acho que nós nos enxergarmos e vermos as nossas falhas, as nossas dificuldades, a nossa cama, são os nossos erros, e vai, você realmente quer. Então, toca daqui para frente. Não vaza, não perde mais. É por aí, eu acho que É, mas é verdade. Quando eu falei Paulo de Tarso, o Paulo falou do orar sem cessar. Ele tem conexão. Quando fala com Deus, a gente às vezes quando pensa Deus, fala Deus, a gente pensa, não sei se a impressão minha é essa, a gente pensa alguém lá fora, como se fosse Deus fosse ele. Porque nós já temos isso ao longo dos milênios. Nós aprendemos que Deus é ele, que ele está lá. A gente não consegue pensar em Deus como espírito, como essência. Nós temos essa dificuldade, isso faz parte da nossa evolução. Deus é o contato com a verdade, sumo da vida. O Gilmar acabou de falar. Isso é pensar Deus. Deus é unidade, diz os orientais. Agora que eu comecei a entender um pouquinho o que é unidade. Precisa parar para meditar, para ficar quieto com a gente e procurar sair dessas coisas que nos absorvem o tempo inteiro. Não é fácil. Hoje nós estamos aqui. Domingo, 6 horas da tarde, viemos para cá. Temos um interesse. Queremos aprender algo. Botamos o pé na estrada. Esse é um processo. Né? Porque eu vejo o seguinte. Tudo, como o Buda comentou, de cortar a madeira e carregar a água. E a nossa vida no estágio evolutivo que nós estamos, é esse o processo da evolução. O caminho é esse. O caminho é esse. Não tem outro. Para a alma do nosso estágio evolutivo, vai despertar ou com esforço próprio, né? Ou foi colocado há pouco. O outro é ignorável. Jesus na cruz pediu para perdoar nós. Porque não sabemos o que fazemos? Porque muitos não sabem o que fazem ainda. Estão sendo levados pelas coisas, um dia vão despertar. André Luiz, 8 anos, conseguiu fazer uma oração, se libertou, aprendeu, correu lá para uma emergência, pegou a vassoura, começou a limpar lá. Emergência, começou a trabalhar. Despertou a consciência, iluminou-se. O que é iluminar-se? Jesus falou isso para Dimas. Hoje tu vai estar comigo no paraíso. Que paraíso é esse? Eu fico sempre questionando. Que paraíso é esse que Jesus falou para ti? O paraíso da consciência desperta, da percepção do bem e do mal. Isso é um paraíso. Porque aqueles que desconhecem vivem de queda em queda nos abismos, no inferno de si mesmo, porque sofrem as consequências. Fica numa roda, como viver um luto, na roda de samsara. É interessante. Então, nessas dificuldades que nós enfrentamos na vida, estou vendo 2 moças ali sentadas, uma jovem aqui do lado, a Nilda, eu li o nome, Cineia, lembrei. A Nilda Cineia. Nessa vida, às vezes, o barco, assim, aquela tempestade que nos bate, né, Ronilda? De vez em quando, o barco assim, vai a fundo. Aí a gente faz a nossa oração, às vezes os amigos espirituais me acalmam. Né? Acalma o mar turbulento, mas às vezes a providência divina não acalma o mar. Ela acalma o marinheiro, ela instrui o marinheiro para poder conduzir o barco até o porto, né? Mesmo com as tempestades que são as nossas provações. Quer dizer, sempre vai atender quando a gente não der conta das tempestades no mar, mas também a providência divina atende o marinheiro. É aí que é mais importante. Nós aprendamos a comandar esse nosso barco, que é a nossa experiência, o barco das nossas oportunidades, dos nossos desafios, esse mar da vida que a gente conhece, todos nós conhecemos aqui, e que não passa por turbulência nessa vida, todos nós passamos. Cada um de nós sabe da nossa vida. Então era isso, companheiro. Eu queria refletir. Vamos orar agora. Vamos agradecer esses momentos de reflexão, de aprendizado, de busca, Senhor, dessas bênçãos derramadas, da tarefa nobre de
trazer até nós o teu Evangelho, a boa nova, a mensagem da alegria e da paz para os nossos corações ainda aflitos por conta dos apegos, da nossa ignorância. Sustenta-nos, ampara-nos a cada dia, que possamos despertar para as oportunidades dessa vida no planeta, nos oportuniza experiências, provas e lutas, mas de ganho espiritual, que vamos despertando mediante essas lutas, enxergando o melhor caminho, o caminho mais seguro para a nossa vida, para a nossa vida. Graças a Deus.